Há uns meses, quando saiu o Huawei P40 Pro, eu tentei utilizar esse smartphone sem os serviços móveis da Google. Tentei e falhei. Mas atenção, eu sou mesmo muito dependente daquilo que a Google faz e já há muitos anos. Eu sou, por exemplo, pioneiro em Portugal do Gmail. Na altura ainda só se entrava com um convite. Eu encontrei alguém que me arranjasse esse convite vindo dos Estados Unidos, consegui o convite, aderi ao Gmail, ainda antes de em Portugal se falar nisso. E depois também daí passei para muitas outras coisas. O Hangouts, ainda utilizo bastante hoje em dia para conversar com os colegas de trabalho. Também o Google Fotos, o Google Drive, o calendário, o Mapa, pronto. Tudo o que tenha Google, eu sou muito provavelmente um utilizador radical. E assim, admito que é-me muito difícil viver sem esta ligação à Google. Por exemplo, até nos textos que eu escrevo para a rádio, eu escrevo tudo no Google Docs. Portanto, é mesmo uma ligação quase umbilical. Assim, quando surgiu aquela notícia de que os Estados Unidos iam mesmo quebrar todas as relações com a Huawei, bom, caiu que nem uma bomba essa notícia aqui em casa. Olá, o meu nome é Rui Tocaiana e este vídeo é para gente que tem este tipo de relação com a gigante norte-americana das buscas. Gente que está muito ligada ao ecossistema da Google. Como é que se dá a volta à ausência de serviços móveis da Google? Será que é possível? Mas é também para pessoas que não têm uma ligação tão íntima com os serviços da Google e que assim conseguem perceber se vão ter facilidade ou não em adaptarem-se a um telefone da Huawei de 2020 sem os serviços móveis da Google. Coisa que não acontece com todos, acontece com muitos, talvez até com a maioria, mas mesmo assim ainda há telemóveis da Huawei lançados este ano, como o P30 Pro, que é aliás o mais recente de todos, nova edição, que tem os serviços móveis da Google. Este vídeo é sobre como viver com os telefones que não têm os serviços móveis da Google. Começo dizendo que neste momento eu não sei como é que a Huawei vai resolver este problema com os Estados Unidos. Penso que na sede da empresa, lá em Shenzhen, nem sequer as eleições de novembro, na América, são uma fonte de esperança para a Huawei. Eu sei que muita gente pensa que este é um braço de ferro recente, que foi um problema que apareceu com a administração Trump, que foi eleita em 2016. Eu, na altura, até estive a cobrir essas eleições. Eu sou jornalista da TSF e estive nos Estados Unidos a cobrir essas eleições. Eu penso que muita gente pensa que foi depois disso que começaram os problemas da Huawei, mas na verdade não foram. Eu já ando nisto há algum tempo e lembro-me que não. Em 2013, perto do final do ano, eu lembro-me de ter escrito já uma notícia em que, com a administração Obama, os funcionários federais, vamos chamar os funcionários do governo, estavam proibidos de ter equipamentos da Huawei. Esta foi assim a primeira grande notícia que surgiu deste conflito. Uns meses depois, mas penso que ainda em 2013, foi a vez de Theresa May, portanto aqui mais perto, no Reino Unido, ela era primeiro-ministro na altura, e ela decidiu basicamente a mesma coisa. Aí foi aconselhada, também me lembro de escrever isso, foi aconselhada ou pelo MI5 ou o MI6, já não me lembro qual é que é qual, mas bom, foi aconselhada pelos serviços secretos ingleses de que seria melhor não deixar que os funcionários estatais, mas mais ligados ao governo, que utilizassem equipamentos ligados à Huawei. Portanto, não é uma coisa trazida por Donald Trump. Não é verdade isso. No entanto, é muito verdade que este novo presidente, vamos chamar-lhe assim, que agora concorre a um segundo mandato norte-americano, é totalmente verdade que a única coisa que ele fez nesta questão foi agudizar ainda mais o problema. Para nós, os utilizadores comuns, claro que foi só com Donald Trump que toda esta situação piorou assim de uma forma absurda. Mas não, o conflito entre a China e os Estados Unidos com a Huawei lá no meio não é do tempo de Donald Trump, começou um pouco mais cedo. Com Donald Trump apenas se agudizou de uma forma brutal. E é isso que está a deixar a Huawei em cada vez piores lençóis.
Por exemplo, este ano a fabricante ainda foi capaz de lançar smartphones com os serviços móveis da Google incluídos. São atualizações de 2019. Bom, em 2021 eu já não estou a ver a Huawei a fazer isso. Há um limite para o qual a fabricante chinesa irá conseguir esticar isso. E, portanto, para o ano duvido que saia um Huawei com serviços móveis da Google instalados de origem. Claro que poderão aparecer métodos para nós, enquanto utilizadores, os instalarmos. Aliás, eu acabei de publicar um vídeo que encontra aqui em cima que mostra o método mais recente, mas a verdade é que não é a mesma coisa. E, por exemplo, temos sempre questões de segurança inerentes a isto. De segurança a curto prazo. Ou seja, é seguro estar a pôr os serviços móveis da Google, é seguro estar a utilizar estas aplicações que me permitem instalar os serviços móveis da Google no telefone, e depois segurança também a longo prazo. Será que eu posso fazer atualizações ao sistema operativo tendo a certeza de que não vou perder esta ligação à Google? Para já sim, mas a verdade é que não sabemos. E depois há também uma grande dúvida, que é nem todas as pessoas têm conhecimentos técnicos suficientes para garantir que conseguem de facto instalar, seja por este método que eu pus aqui em cima, seja por outro qualquer, instalar os serviços móveis da Google no seu telefone. E bom, também há aquela questão de o método agora está a funcionar, mas se calhar daqui a 2 meses já não vai estar. Tudo isto é um pouco complicado e cria aqui um clima de incerteza sobre a Huawei. O que me leva à grande questão deste vídeo: como é que é utilizar um telefone que não tem os Google Mobile Services? Bom, a resposta para mim, para pessoas como eu, que à primeira tentativa não conseguiu utilizá-lo, a verdade é que à segunda sobrevivi. O primeiro dilema que surge quando compramos um telefone como este, e este é o Huawei P40 Pro Plus, é o mais fabuloso de todos os Huaweis da família P. Bom, o primeiro dilema que nos surge, dizia eu, não só quando compramos este telefone, mas quando compramos qualquer um que não tenha os serviços móveis da Google, e há outros que não o têm. Bom, o grande problema é que não tem então a Play Store, a loja de aplicações da Google. O que há então é uma App Gallery, uma loja de aplicações, mas com o selo da Huawei. Bom, é uma loja que, apesar de tudo, com o passar dos meses, tem recebido aplicações importantes para o seu repositório, mas ainda falta muita coisa mesmo. Por exemplo, a Telpark, que é a aplicação que eu utilizo para fazer o pagamento do estacionamento quando vou ao Porto e preciso de pagar o estacionamento com o carro. Não tem essa aplicação. Também não tem, por exemplo, a app Auchan, que é aquela que nos permite fazer compras sem grandes stresses numa cadeia de supermercados como é o Jumbo. Também não tem, pelo menos por enquanto, o Infopraia, que agora vai ser tão necessário. Não tem também o My SNS, por exemplo. Mas, bom, falta-lhe mesmo imensa coisa. A verdade é mesmo essa. Mas a verdade também é que nem são propriamente as apps portuguesas que mais me preocupam neste deve haver de que apps é que estão lá e apps é que não estão. As apps estrangeiras, muitas das mais conhecidas, não estão. Facebook, não está. WhatsApp, não está. Messenger, não está. Há muita coisa mesmo. Tudo o que tenha selo da Google também, claro, não está. Mas, bom, não tem Uber, não tem Netflix. E a lista continua. Jogos. Os principais jogos que muita gente passa horas a jogar num smartphone, aqueles muito conhecidos, tudo que é Nintendo não está lá, por exemplo, mas, bom, aqueles conhecidos também não vai encontrar na App Gallery. E a verdade é que eu sinto que também não vai ser assim tão cedo que vai encontrar lá essas aplicações. Convenhamos, por exemplo, que o Facebook já teve meses para pegar na sua app e pô-la lá, como tem, por exemplo, na Play Store. Mas isso não acontece. Não acontece e, muito francamente,
Não vai acontecer. A Huawei bem tenta resolver isto pagando num saco gigante de dinheiro, metendo lá a mão dentro e depois deixando chover dólares em cima dos programadores. O problema é que, enquanto esta polémica entre a Huawei e o governo dos Estados Unidos se mantiver, vai ter uma hipótese praticamente igual a zero de convencer um grupo, por exemplo, como o Facebook, a pôr lá na App Gallery as suas aplicações. E então precisamos de encontrar métodos alternativos para chegar até essas aplicações. A alternativa é então utilizar outras lojas de aplicações. Eu vou falar de duas. Começo por aquela que eu gosto mais, que é a da Amazon. Penso que se chama Amazon App Store. E a verdade é que tem algumas das aplicações que estão em falta na loja da Huawei. É o caso do Facebook, é o caso do Instagram. Portanto, dá logo para resolver alguns problemas e, na minha opinião, é altamente segura. Não tenho quaisquer problemas de segurança em ir buscar alguma coisa à loja de aplicações da Amazon. O problema é que mesmo assim não tem tudo. E então temos que, baixar um bocadinho o nível de cautela em relação ao sítio onde vamos buscar as tais aplicações. E isso leva-me até à Aptoide. É uma loja de aplicações portuguesa e eu não devo chamar de loja, vou falar mais assim, num armazém de apps que tem selo português, foi desenvolvida aqui em Portugal. Chegou até a haver o rumor de que poderia ser ela a servir de loja de aplicações para a Huawei. A verdade é que o rumor não era verdadeiro, mas pronto. Na Aptoide encontramos muita coisa que precisamos. O problema é que não são os programadores que põem lá as apps. Ou seja, quando estamos a ir buscar, por exemplo, a Netflix, a app da Netflix, a Aptoide não foi a Netflix que pôs lá. Foi uma outra pessoa. Foi alguém que resolveu pôr aquilo lá. E se, em muitos casos, não há problema de segurança, irmos lá buscar a aplicação e instalarmos no nosso bichinho, a verdade é que não temos sempre a certeza. E eu, por exemplo, em aplicações ligadas a bancos e a coisas assim mais importantes, eu nunca iria buscar a Aptoide. Estou a falar, nem é preciso ser bancos. A app do Facebook, eu nunca iria buscar a Aptoide. A app do WhatsApp, eu nunca iria buscar a Aptoide. Mas pronto. Quem achar que precisa mesmo e não encontra uma determinada app numa loja mais segura, por exemplo a da Amazon, se quiser, lá está, baixar a um nível um bocado rasteiro demais o nível de segurança ou de cuidados com o seu telefone, tem esta hipótese. Mas atenção que até agora o que tenho é falado de aplicações que, apesar de tudo, quando as instalamos, funcionam. O WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo isso funciona quando o instalamos num smartphone, mesmo que ele não tenha os serviços móveis da Google. Ora, o problema é que há algumas aplicações que, quando as instalamos, elas não funcionam. É como se dissessem quando nós as ligamos: olha, desculpa, não te posso ajudar porque preciso de um dado que está ali na nuvem da Google e eu não tenho acesso a esse dado, portanto não consigo trabalhar. E isto não é que seja muitíssimo comum, mas pode acontecer. E é nessa altura que temos de encontrar apps alternativas. Por exemplo, ao Gmail de que eu falei no início. Aí vejo até duas hipóteses para quem utiliza muito o Gmail da Google. Pode instalar uma aplicação desenvolvida pela Microsoft, que é o Outlook, que consegue, apesar de tudo, ligar-se ao Gmail e assim pôr no nosso telemóvel os e-mails que recebemos através do nosso endereço qualquercoisa@gmail.com, ou então também uma outra aplicação parecida que se chama Bluemail, que faz exatamente a mesma coisa. Sublinho também que em qualquer um destes dois casos a ligação ao Google Calendar, portanto ao calendário, também é feita de uma forma bastante fina, portanto também acaba por resolver estas duas aplicações, tanto uma como outra, não é as duas em conjunto, é uma ou outra, conseguem resolver o problema da ligação ao Gmail e o problema, eventual problema, da ligação
ao calendário da Google. Já uma alternativa que instalei e gostei tanto para o Google Maps como para o Waze é o Here We Go Maps. Mas atenção, nós quando estamos a passar de um telefone antigo para um novo que não tenha então os serviços móveis da Google, podemos e devemos utilizar uma app desenvolvida pela Huawei que se chama Phone Clone. Esta é uma ferramenta que permite pôr os dois telefones a conversar e a passar tudo, basicamente, mas sim de uma forma geral, tudo o que está no telefone antigo para o telefone novo. Muitas aplicações passam, os contactos, as mensagens, pronto, tudo, as fotos, tudo isso passa. E há muitas aplicações também que passam. Uma dessas que passa e passa a funcionar, e isto é que é espantoso, é justamente o Google Maps. Não sei se é porque depois de uma versão mais avançada, já no telefone novo, a Huawei consegue cortar as ligações do Google Maps aos serviços móveis da Google e fazer a ligação dessas coisas que cortou aos serviços móveis da Huawei. Não sei se é por causa disto ou se é por outra razão qualquer. A verdade é que o Google Maps transferido de um telefone antigo para um telefone novo funciona. Mas se não o quiser fazer, não tem de o fazer. Here We Go é uma app excelente e faz também as vezes de Waze, portanto está-se bem entregue. Mas então de volta às tais apps que não funcionam e que não passam para o novo telefone. Estou, por exemplo, a pensar no Google Fotos, um serviço que permite alojar todas as fotografias que temos no telemóvel na cloud para, assim, bom, poupar algum espaço de armazenamento no telemóvel e também para ter a certeza que nunca as perdemos porque estão guardadas na cloud. Aí, a alternativa chama-se Pictures. Não é tão bom, porque o Google Fotos é muito bom. Este Pictures não é tão bom, mas é a vida, é aquilo que se arranja. Há outras alternativas, eu acabei por achar mais piada a esta. Quanto ao Google Drive, que também não funciona, o Google Drive é um sistema de alojamento de ficheiros que ficam lá na nuvem, escusamos de os ter connosco no nosso computador ou no nosso telemóvel. Aí a hipótese é, estranhamente, novamente fornecida pela Microsoft. O sistema de alojamento da Microsoft funciona às mil maravilhas com um telefone que não tenha serviços móveis da Google. Chama-se OneDrive e eu recomendo e uso até em alternativa ou em complemento, no meu caso, ao Google Drive. Depois, há uma outra coisa que eu utilizo imenso, que é o Google Docs, faz parte de uma série de ferramentas, o Sheets, que é as folhas de cálculo, depois tem mais umas coisas que eu francamente não utilizo, mas pronto. O Google Docs é uma espécie de Word e o Google Sheets é uma espécie de Excel. E já a dizer isto, já estou a dizer como é que a coisa se resolve. E resolve-se novamente recorrendo à Microsoft. O Google Docs e o Google Sheets funcionam na nuvem e ele até já vem, neste caso pelo menos, já vem com uma aplicação que se chama Office, que é da Microsoft, claro, ele já vem com ela, atenção a isto, que permite então funcionarmos com o Word e com o Excel, mas na nuvem. E assim não há problema nenhum, quer dizer, a ligação à Google deixa de existir, temos que passar a utilizar a nuvem e as aplicações da Microsoft, mas, bom, o problema que está resolvido. Precisávamos de um editor de texto e ele está aí, chama-se Word, é ótimo, como toda a gente sabe. Precisamos de uma folha de cálculo e ela está aí, chama-se Excel e é a melhor do mundo, toda a gente sabe. Portanto, nesse aspecto, até se pensarmos bem, até se calhar até saímos a ganhar com este arrancar dos serviços móveis da Google de um telefone como este. Atenção que quem tiver uma conta empresarial com a Google, portanto, alguma empresa que tenha fornecido então a ligação à Google, é um serviço chamado G Suite. Bom, aí já não vai achar piada nenhuma a estas soluções que eu aqui estive a descrever. Para isso, francamente, não há grande solução. Lamento. No entanto, e para o resto dos mortais, francamente, eu acho que com boa vontade dá para viver assim. Claro que não é uma transferência sem espinhas. É um processo que dói. E coisas que custam, por exemplo, no meu caso, a ausência de Google Fotos, porque temos que cortar
completamente com o Google Fotos. Quem gosta de jogar jogos, eu sinto também que vai passar um mau bocado, porque a verdade é que aquilo que se encontra, principalmente na App Gallery da Huawei, não é grande coisa. A loja da Amazon já está um pouco melhor e a Aptoide eu não vi, mas eu tento evitar ao máximo aquilo que vou buscar à Aptoide. Por fim, e ainda agora falei nela, portanto, também não é que seja grave, mas quero falar neste ponto. A App Gallery da Huawei. Nós, quando vamos à App Gallery, vamos sempre meios insatisfeitos. E vamos à App Gallery porque não temos a App Store da Google, a Play Store da Google, melhor dito. Portanto, quando vamos à App Gallery, vamos chateados. E o que é que a Huawei acha que a gente precisa mesmo de ver quando estamos chateados por estarmos a ir à App Gallery? Publicidade. Daquela que temos de estar a olhar para ela, uns segundos, à espera que aquilo passe, para depois carregar um X. Uma publicidade que não interessa para nada, sobre um joguinho de regar flores ou sobre uma aplicação que não nos interessa para coisa nenhuma. Mas a Huawei acha que é uma grande ideia. Eu nunca vi publicidade, pelo menos deste tipo, na Play Store da Google. Nunca. Encontrar isto na App Gallery da Huawei é absolutamente desconcertante. Tira-me do sério. É estúpido. Não dá para perceber porque é que eles põem lá aquilo. Não dá para perceber. Ainda por cima estamos lá a olhar 5 segundos ou 10 segundos para aquela publicidade, depois fazemos uma busca pela app que a gente quer e não a encontramos. Porque ainda não há. Mas pronto. Tirando algumas desilusões, alguns problemas mais chatos, eu acho que dá para viver com um destes Huaweis que não tem serviços móveis da Google. Não é a mesma coisa, não é uma experiência melhor ou mais agradável, não vale a pena enganar-nos, mas ao contrário do que eu cheguei a pensar aqui há uns meses, é possível. Francamente, eu acho que é possível viver com um destes telemóveis e até não sentir grande problema. Pessoas como eu, que estão muito enredadas ao ecossistema da Google, bom, essas terão claramente problemas e mais chatices. Mas pessoas para quem o Gmail não é nada especial, para quem o Maps também não é nada especial, para quem nunca ouviram falar do Google Drive ou do Google Docs ou do Google Fotos, essas pessoas não vão ter problemas quase nenhuns. Aí talvez sejam os jogos que vão ter que encontrar formas alternativas de os ir buscar. Aí talvez esteja esse o problema. Bom, aproveito o facto de estar muito mais zen, não sei porquê, embora acho que seja por causa do calor que está aqui dentro, para me ir despedindo e para dizer que espero que este vídeo tenha sido suficiente para destruir alguns mitos que possam estar aí desse lado, algumas ideias feitas que eu próprio tinha acerca da vida com um equipamento destes sem os serviços móveis da Google. O meu nome é Rui Tocaiana, esta foi mais uma edição do Isto Está Ligado e já sabe, pode deixar um like a este vídeo aqui em baixo, pode também subscrever o canal, o Isto Está Ligado, e pode dizer qualquer coisa aqui na caixa de comentários. Eu estou curioso em saber se tem um smartphone, não direi como este, que este é ainda raro, mas um smartphone da Huawei sem serviços móveis da Google, e que tal é que se dá com ele, se sentiu que só conseguia mesmo utilizá-lo usando e instalando os serviços móveis da Google, e que tal foi essa experiência, e também não sei, se estava a pensar ou se está a pensar comprar um smartphone da Huawei e está com medo porque não sabe se consegue ou não adaptar-se a esta nova vida. Ficam essas questões, pode responder a qualquer uma delas e a outras que lhe surjam aqui em baixo na caixa de comentários, eu ando por lá. Um abraço, até já.